Organização da Bíblia, parte 10. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo de organização da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar sobre as cartas paulinas, ao qual sabemos que recebeu este nome porque foi o apóstolo Paulo que escreveu a maioria das epístolas. Para quem? Para as igrejas ao qual ele implantou e as igrejas que ele ajudou, a implantar e a formar. Qual o objetivo então dessas cartas ao qual ele escreveu? O objetivo é para instruir o pastor dirigente da igreja a liderar a igreja de uma forma correta. Percebe-se também que quando havia-se um problema na igreja, no ministério, eles enviavam, escreviam para o apóstolo para que ele pudesse ali então deixar uma palavra para eles. Por quê? Porque ele não conseguia estar a todos os momentos em cada igreja, porém através de cartas ele conseguia então exortar a igreja e instruir para o caminho certo. Percebe-se que algumas cartas não chegava com 2 dias, 3 dias, eram vários dias e até mesmo anos para conseguir chegar ao seu destino final. Porém, entendemos que a palavra de Deus, mesmo ao demorar da carta, a palavra de Deus ela era viva e eficaz na vida daqueles que estavam ali ministrando no meio da igreja, instruindo os irmãos, os novos convertidos, a se achegar cada dia mais a Deus. Amém? Então, quais livros são estes que compõem as cartas paulinas? Sabemos que são 13 livros. Alguns teólogos e estudiosos da Bíblia Sagrada colocam também a Epístola aos Hebreus como uma das cartas paulinas, pois não sabemos o certo quem foi que escreveu a Epístola aos Hebreus. Porém, quando nós estudamos a Epístola, vemos ali vestígios que o apóstolo Paulo a escreveu. Por isso que os teólogos agora coloca ela também na categoria das cartas paulinas, tá? Mas hoje, para o nosso estudo ficar bem didático, não vamos colocar a Epístola aos Hebreus junto com as cartas paulinas, ok? Nós vamos deixar ela de fora. Então hoje nós vamos falar apenas das 13 epístolas que o apóstolo ali deixou para a gente. E quais são essas 13 epístolas? São a Epístola aos Romanos, 1º e 2º Coríntios, o livro temos a carta aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Tito e Filemão. Então são 13 cartas aí que constituem a epístola, ou melhor dizendo, que constitui aí as 13 cartas paulinas. Amém? Vale lembrar que existem alguns livros aqui em destaque, sendo ele o livro de Romanos, ao qual ele é conhecido como um dos maiores estudos teológicos da face da terra. Por quê? Porque nele encontramos ali várias revelações doutrinárias para a igreja de Cristo. Então o apóstolo Paulo ali, ele deixou um estudo ali poderoso através desta carta tão maravilhosa. Vemos também ali a epístola de 1º e 2º Coríntios, ao qual o apóstolo Paulo, através da revelação divina e também através de relatos dos seus pastores, ao qual enviaram cartas para ele, dizendo que estava havendo conflito, não sabendo eles que a igreja de Corinto era uma das igrejas mais poderosas e avivadas da história da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque eles receberam praticamente todos os dons espirituais, porém havia uma desordem no meio da igreja, estavam havendo algo ruim que não estava deixando o Espírito agir da forma correta, a ponto de o apóstolo então escrever a sua carta para que os irmãos pudessem entender como cultuar a Deus e como andar em santidade diante do Senhor, porque não é só ter o dom, mas sim usar esse dom para o bem. E não só isso, fazer as coisas que é correto diante de Deus, amém? Também nós vemos aqui em destaque, nesse estudo tão maravilhoso das cartas do apóstolo Paulo, que seria uma das cartas de 1ª e 2ª Timóteo. Timóteo, ao qual aceitou o Senhor Jesus aproximadamente com seus 16 anos de idade, tá? Então, se entende através dos estudos,
que ele, aproximadamente entre seus 16 anos, um jovem ao qual conheceu o Senhor Jesus. Falando disso, eu lembro que eu também, né, conheci o Senhor Jesus de uma forma bem concreta, onde eu me entreguei verdadeiramente, né, foi com os meus 16 anos de idade. E eu vejo aqui que, né, Timóteo, né, que foi um grande homem de Deus, um jovem pastor, um jovem obreiro, ao qual com seus 16 anos aceita o Senhor Jesus e começa ali a viver uma nova vida diante do Senhor, ao qual com seus 21 anos de idade aproximadamente, ele saiu junto com o apóstolo Paulo e com Silas, né, para ali a evangelização e ganhar almas para o reino de Cristo, ao ponto, né, de Timóteo então ficar ali de frente da igreja, ensinando e exortando. E o apóstolo Paulo sempre ali mandando as suas cartas para que ele pudesse entender acerca de como, né, liderar o povo e como ajudar os obreiros a fazer a obra de Deus de uma forma correta. Amém? Interessante é que um servo do Senhor, né, que está liderando, que já é um líder, ele sempre tem o seu pastor presidente, ao qual deixa ali uma exortação, deixa ali uma palavra para que ele possa fazer da forma correta. Por quê? Porque nós nunca conseguimos sozinhos. Deus sempre coloca alguém para nos ajudar nessa obra missionária tão poderosa e importante, né, que é para o reino de Cristo. Amém? Vale lembrar também que a segunda epístola, né, a Timóteo, alguns estudiosos da Bíblia entendem que ela chegou para ele já estava com aproximadamente com seus 40 anos de idade. Entende-se então que o apóstolo sempre estava ali ajudando, sempre mandando ali a sua palavra. Vale lembrar, irmãos, que isso relatos aproximados, tá? Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um ao entender esse estudo aí tão maravilhoso da parte do Senhor. Amém? Amados do Senhor Jesus, essa é apenas aqui um relato, né, das cartas paulinas, das que compõem, né, essa categoria de cartas paulinas. Vale lembrar, né, vou reforçar aqui, que futuramente nós vamos estar falando de uma forma bem mais detalhada de cada livro desse, para que venhamos entender, tá bom? Desde já, eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Não esqueça, irmão, de se inscrever aí no canal, é gratuito, é só você dar um clique, né, se inscrever, ativar o sininho de notificações para quando nós postarmos aqui o nosso estudo, você venha ficar por dentro aí, né, das novidades, e também dar aquele likezinho maroto que ajuda a impulsionar aqui os nossos estudos, porque outras pessoas também querem aprender acerca da palavra do Senhor. Então, com apenas um clique, as pessoas vão entender acerca da palavra. Amém? Que Deus assim possa abençoar a vida de cada um, né? Muito obrigado por chegarem até aqui. Deus abençoe a todos. Graça e paz.